Muito boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui de volta nessa casa, trazendo uma contribuição à nossa reflexão sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita permanece sendo um grande convite para todos nós. Reflexionamos, o que nós estamos fazendo aqui? Para que nós viemos a esta casa? O que nós fazemos de especial? O que nós fazemos mais do que os outros, como dizia Jesus? Qual o objetivo do tempo que nós dedicamos ao centro ou ao estudo da doutrina espírita? Porque se ele não tem objetivo, era melhor que nós estivéssemos fazendo alguma outra coisa. Essa reflexão é muito importante, porque determinadas pessoas, tendo as mesmas potencialidades, ou estudando os mesmos assuntos, ou vendo os mesmos fenômenos, ou tendo as mesmas oportunidades financeiras, porque só algumas pessoas, dentre tantas, se dedicam verdadeiramente à difusão da verdade. Por que nós todos aqui não podemos nos propor a sermos também um altivo, a sermos também um Chico Xavier, a sermos também um Gandhi? O que nos impede? A distância que nos separa dessas pessoas é em grande parte falta de vontade verdadeira de lutar pela verdade. Uma falta de vontade de transcender aquilo que todos fazem: vir à casa, tomar passe, conversar, ouvir, ou aplicar passe, ou participar de sessões mediúnicas. Isso é bom, mas há coisas que tornam esse bom de fato excelente. Essa diferença que as pessoas são convidadas a utilizar ou a se colocar com elas é a mesma diferença que fez com que, mesmo depois de muitos anos de observação das mesas girantes, um homem tivesse tido a coragem de, observando aqueles fenômenos, aprofundar-se de forma filosófica e moral e conseguir ele trazer para nós a doutrina espírita. Será que nós, quando observamos os fatos da nossa vida cotidiana, sejam eles fatos espirituais ou materiais, nós olhamos para eles como Allan Kardec olhou para as mesas girantes? Ou nós olhamos para eles como todos os outros olharam? Quando Jesus disse para nós: "Que fazeis de especial?", ele também estava se referindo a nós espíritas. Quando nós hoje nos reunimos aqui para estudarmos o Livro dos Espíritos, nós temos a exata noção da profundidade daquilo que nós estamos fazendo? Ou nós viemos ao centro simplesmente por obrigação semanal, de estar lá, de todos nos verem, de se encontrar com aqueles que nós gostamos, de tomar o nosso passe e a nossa água magnetizada? Quando a gente se propõe a estudar a doutrina espírita, a gente está se propondo a mergulhar nos mais profundos mistérios, entre aspas, que a humanidade já conheceu até hoje. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou. Eu utilizo esses conhecimentos para viver como espírito na matéria. Eu levo o ser espírita para os lugares que eu sou. Eu divulgo a doutrina espírita como pessoa ou simplesmente com a boca. Esse incômodo que a gente sente quando a gente para pensar que às vezes o que a gente fala e o que a gente faz tem uma distância tão grande, ou o que a gente pode fazer e o que a gente faz tem uma distância maior ainda,
E esse incômodo é aquela frase que Jesus disse que veio trazer a divisão, não veio trazer a paz. Ele veio trazer o fogo, tinha pressa que ele se acendesse. Nós hoje precisamos acender de novo o fogo da doutrina espírita em nós. Essa empolgação de entender e querer entender os grandes mistérios da vida e aplicá-los efetivamente na nossa mudança de conduta. Para isso, nós temos um grande guia pedagógico chamado o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é composto de uma forma brilhante para nos permitir mergulhar no pensamento de Allan Kardec e, mais do que isso, nos espelharmos nesse pensamento, para fazermos a diferença. É muito bom nós estarmos aqui numa casa como essa, que hoje é uma das maiores casas espíritas do Brasil. E nós nos lembrarmos, por exemplo, do nosso querido altivo, com emoção, com carinho, com histórias. Mas eu garanto a vocês que deixaria ele muito mais feliz se, ao invés de todas essas lembranças, nós tivéssemos um pouco da ação que esse homem teve. Fazer a diferença. Dar o tempo que não tem. A saúde, a dedicação a uma ideia. Isso só é possível quando se compreende a grandiosidade da mensagem espírita que foi trazida pelos imortais e codificada e compilada pelas mãos do professor Allan Kardec. Está aqui no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é talvez a obra de maior esclarecimento espiritual desde o Evangelho. É uma pérola que demora um tempo para ser entendida e demora muito mais tempo para ser vivenciada. Hoje, nós estamos falando da lei de adoração. E por que essa lei é tão importante? Vamos entender aonde nós estamos no Livro dos Espíritos, entrarmos na importância da lei de adoração e falarmos sobre a prece. O Livro dos Espíritos é dividido em 7 partes. 7. A introdução ao estudo da doutrina espírita é a primeira parte, onde ele vai falar dos fenômenos e vai refutar as objeções que eram feitas a ele de explicações não espíritas para os fenômenos espíritas. E ali, na introdução número 6, ao maior e mais completo resumo da doutrina espírita já visto até hoje. Se alguém tem 15 minutos para entender espiritismo, dê para ele a introdução 6 do Livro dos Espíritos. Depois, nós temos o prefácio ao livro ou os prolegômenos, e lá as vozes de todos os imortais se unem numa assinatura longa que termina com etc, etc, mostrando que muitas outras vozes que nem nomes têm estão aí colaborando conosco. Se nós conhecemos uma pessoa ocupada, uma pessoa séria, uma pessoa dedicada, nós não vamos pedir a ela futilidades, banalidades. Nós só vamos falar com ela quando é alguma coisa digna da seriedade daquela pessoa. Se nós fazemos isso com as pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia, imagine o quanto nós não devemos de respeito a pessoas que revolucionaram a humanidade e que se uniram para trazer uma mensagem. O quanto essa mensagem deve ser profunda, o quanto deve ser transformadora. E os prolegômenos do Livro dos Espíritos mostram a grandiosidade da doutrina espírita. Dizem os Espíritos, essa obra é nossa e ela há de transformar toda a humanidade. Depois nós já estamos prontos, entendemos o resumo da doutrina espírita,
os fenômenos que motivaram a doutrina espírita e entendemos a grandiosidade dessa obra nos prolegômenos ou no prefácio. E entramos então nos 4 livros da doutrina espírita. O primeiro dos livros trata das causas primárias. Então ele vai tratar de Deus, Espírito e Matéria. Deus, Espírito e Matéria são a causa de tudo aquilo que existe. Deus, a causa primária de todas as coisas, o Espírito ou o princípio espiritual de toda a parte inteligente e o princípio material de toda a parte não inteligente da criação. E ele, na primeira parte, já deixa de estudar Deus, porque ele diz, o homem não tem condição de entender Deus. E deixa de estudar a matéria, porque ele vai dizer que a matéria é do campo da ciência. Já diz na introdução e repete na primeira parte. E ele vai escolher o objeto de estudo da doutrina espírita, que é o espírito. A doutrina espírita estuda o espírito. E isso é o segundo livro, a segunda parte, em que ele vai penetrar no espírito. O que é o espírito? Como o espírito vive? Quem sou eu? E o livro 2 trata da vida espírita, nas 6 possíveis situações do espírito. Vivendo no mundo material e desencarnando, ou seja, passando para o mundo espiritual. Vivendo no mundo espiritual e encarnando no mundo material. Vivendo no mundo material e interferindo no mundo espiritual, da emancipação da alma. E vivendo no mundo espiritual, interferindo no mundo material, da intervenção dos espíritos. Então ele vai analisar as 6 possíveis situações que os espíritos podem estar. E com isso vai abrir uma luz sobre o que é o espírito. Bom, eu já sei que eu não sou Deus, que eu não sou matéria, estou estudando o espírito, já sei o que eu sou. E na parte, ou no livro 3º, que é o que nós estamos, ele vai estudar as leis morais, que é o que eu tenho que fazer. O que adianta saber o que é o espírito se eu não sei o que ele tem que fazer? Para onde ele vai? Qual é o norte do espírito? O que ele tem que fazer? Como ele é feliz? Então está lá, as leis morais, no livro 3º. E quais são as consequências do que ele fizer? Se ele fizer contra ou a favor dessas leis morais? Está lá no livro 4º, em que ele vai falar das penas e gozos, ou das consequências daquilo que é feito. Com isso, fecha-se todo o arcabouço filosófico da doutrina espírita. E a conclusão, ele vai mostrar a doutrina espírita em nós e nós construindo o futuro. Como utilizar todo esse conhecimento em prol da melhora da humanidade. Vale a pena ler, vale a pena estudar, vale a pena debater a doutrina espírita. Espíritos dessa categoria não se deslocariam à toa para trazer qualquer mensagem. Eles não estão interessados em centro, em organizações humanas, que são necessárias. Eles estão interessados na nossa melhora moral, ou seja, na finalidade última da doutrina espírita. E hoje nós estamos falando das leis morais, que é o livro 3º do Livro dos Espíritos, e ele vai falar de diversas leis morais. Mas, mais uma vez, a organização desse livro não é aleatória. As leis morais que depois vão ser destrinchadas no livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado com o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo no início, em 1864, elas começam com a definição de lei natural. E essa definição de lei natural é muito interessante, porque a lei que a gente conhece é a lei jurídica, né? E a lei jurídica, ela nasce para regular a sociedade, a vida em sociedade. O objetivo da lei jurídica é regular a vida em sociedade. O objetivo da lei natural é regular a vida do espírito, em que a sociedade é somente uma das leis, chama-se a lei de sociedade. Então a gente vai ver que a lei natural, ou a lei de Deus,
ela é infinitamente mais ampla do que a lei jurídica, que pega apenas um pedaço de uma das suas facetas. E que essa lei natural não está escrita em códigos, ela está escrita na nossa consciência. E significa que nós, a todos os instantes, podemos acessá-la. Nós, a todos os instantes, podemos vivê-la. Nós devemos ousar viver a lei natural, ou a lei de Deus. Porque quem ousou fazer isso fez a diferença. Qual é a primeira das leis naturais? Ou qual é a primeira das leis morais? É exatamente a primeira noção que o Espírito tem. O Espírito, quando se torna Espírito, ou quando vira Espírito, seja lá por que mecanismo isso ocorra, não adianta a gente ficar aqui debatendo isso, porque a gente só vai entender esse processo quando for um espírito puro, porque isso está ligado às leis de Deus e da criação. Em algum momento, aquele princípio, ele é espírito. O que diferencia o espírito do não espírito? O livro dos Espíritos diz: reconhecereis o espírito pela capacidade que ele tem de pensar em Deus. E aqui na pergunta 610, se não me engano, ele diz assim: a espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Aí nós voltamos à lei de adoração, que é a primeira das leis morais. Por quê? A lei de adoração é a primeira das leis morais, porque é a primeira lei que o espírito vivencia. Quando ele é espírito, o primeiro sopro, a primeira tendência, o primeiro calor que ele experimenta é a tendência à adoração a Deus, porque é o que o diferencia do não espírito. Quando ele toma ciência de que Deus existe, ele passa a ter vida moral. O livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, vai falar bastante sobre o progresso intelectual e o progresso moral. Vida moral é quando você pode designar algo como certo e outro como errado, então pode escolher. Progresso moral é quando você opta conscientemente pelo certo. A vida moral vem com o conhecimento de Deus. A mesma forma que se eu tenho uma bússola na minha mão e não tenho norte, qualquer direção para mim serve. Se eu não sei o ônibus que eu vou pegar, qualquer ônibus é o certo. Não sei para onde eu quero ir, qualquer ônibus me serve. A partir do momento em que o espírito conhece a Deus, Deus passa a ser o norte do espírito. Tudo que está alinhado com esse norte é bem. Tudo que está desalinhado com esse norte é mal. E ele passa a, distinguindo, poder escolher. E aí ele consegue evoluir moralmente. Daí porque os animais não têm vida moral, porque a vida moral decorre do conhecimento de Deus. Como só o Espírito conhece a Deus, só ele pode ter vida moral. E esse primeiro impulso do Espírito em direção a Deus chama-se a lei de adoração. E é por isso que ela é a primeira das leis morais a ser estudada no livro 3 do Livro dos Espíritos. Antes de nós entrarmos no tema, vamos voltar aqui ao estudo que foi feito, provavelmente na semana retrasada. Na pergunta 649, diz assim: em que consiste a adoração? E os Espíritos dizem: na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproximamos dele nossa alma. Às vezes, nós temos
telefone celular, por exemplo, que está com um sinal fraco. O que nós fazemos? Às vezes estamos num local meio restrito, levantamos o telefone na direção da antena que provê o acesso. A prece é uma forma de adoração, e a adoração é exatamente isso. Nós nos elevamos na direção de Deus, para que o nosso sinal, a nossa conexão com a vontade de Deus fique mais clara para nós e nós possamos melhor decidir e sermos mais felizes. Deus não precisa da nossa adoração, nós é que precisamos dela. E dentro da lei de adoração, nós estudamos começo aquilo que nós conhecemos. A pedagogia kardeciana é exatamente assim. Parte do conhecido para o desconhecido. E o que nós conhecemos? É a adoração exterior. Aquela que todos fazem. Jesus já falava dela e os espíritos voltam a falar, mostrando que a verdadeira adoração é a adoração do espírito, porque é o espírito que conhece a Deus. Para o espírito entregar uma oferenda ou não, é indiferente. Para o espírito tomar passe ou não é indiferente. Para o espírito tomar água fluidificada ou não é indiferente. Você só vai aproveitar o passe e aproveitar a água fluidificada se o espírito estiver comprometido com aquilo. Daí eu dizer para que vocês reflitam se vocês estão realmente comprometidos com a mensagem espírita ou se estão perdendo tempo. Depois de falar da adoração exterior, os espíritos vão para a prece. Mas essa prece já não é mais entendida como aquela exterior. Já é entendida como o movimento do espírito. Aquele movimento que quando você dá um dinheiro, dá com a mão física, mas dá também com a mão espiritual. Aquele que você, quando vai falar com a pessoa, é correto do ponto de vista físico, mas seja correto também do ponto de vista moral. Ofereça algo mais. Aquele que quando você vai tomar um passe, você se coloca numa posição física, coloque-se receptivo também na posição espiritual. Quando você vai tomar água magnetizada pelos bons fluidos, deixa que a garganta se abra para a água, deixa que os seus preconceitos também se abram para aqueles fluidos iluminarem os seus pensamentos. A prece é isso, é o movimento do espírito acompanhando o movimento do corpo. Será que eu, espírito, estou aqui? Será que eu, espírito, quero estar aqui? Mais importante da prece é a reflexão se eu estou ou não estou de acordo com a vontade de Deus. E nas perguntas sobre a prece, nós temos aí alguns conceitos que são fundamentais. Por exemplo, o que é a prece? Como é entendida pelos espíritos? Ele já deu uma dica para nós, na questão 659. Ele já deu uma dica para nós, que olha, se a prece é um item separado da adoração exterior, a prece não é a adoração exterior. E aí ele vai perguntar aos espíritos, o que é a prece? E os espíritos vão dizer, a prece é um ato de adoração. Geralmente, as coisas mais óbvias são as mais difíceis de serem entendidas. Todo mundo sabe que a prece é um ato de adoração. Mas o que é um ato de adoração? Aí eu vou refletir. Será que quando eu fecho os meus olhos, e aqui o dirigente do céu, ou na minha casa, ou no local que eu estou, que ele conduz uma prece, propõe uma condução de pensamento pela prece.
será que eu estou tendo um ato de adoração naquele momento? Eu, espírito, estou adorando a Deus? Ou será que naquele momento eu estou só em silêncio do corpo? Porque se for o silêncio do corpo, aqui na frente a Yara fez a prece, mas você não fez. Porque a prece é um ato de adoração. Se não tem ato de adoração, não tem prece. Olha que coisa séria. E aí nós vamos refletir que nem sempre, quando nós falamos ou ficamos em silêncio, fazemos prece. É por isso que o convite da doutrina espírita é profundo, porque ele vai falar da responsabilidade do espírito. E é por isso que muitas vezes as pessoas fogem da doutrina espírita, porque gostam muito de responsabilidade do espírito. E ele vai falar depois quais são os tipos, né, de prece. Na 659 ele vai dizer quais são os tipos de prece. Louvar, pedir e agradecer. Louvar é um ato de humildade. Quando eu me ergo na direção do meu norte, digo assim: Pai, Tu és o Senhor do mundo. Eu não estou fazendo para Ele nenhum favor, porque Ele sabe o que Ele é. Eu não estou informando para Deus o que Ele é. Ele era ignorante, depois da minha prece Ele passou a saber o que Ele é. Não é isso. Eu estou me colocando na posição de humildade, de entender ou tentar entender o que eu sou. E a primeira humildade é entender que eu não sou Deus. Algumas pessoas ainda não se convenceram disso, certo? Mas é importante eu entender como espírito que eu não sou Deus e entender a todo instante que Ele é o meu norte. Isso é louvar. Não é um louvor exterior. É um ato de submissão, é um ato de humildade e um ato de reconhecimento de Deus como Pai, como causa de tudo. O louvar é para nós. Pedir. Será que Deus não conhece as minhas necessidades? Bom, ele era um ignorante, agora que eu pedi, ele vai anotar no caderninho e vai me dar. Será que é isso? Absolutamente. Deus sabe exatamente a nossa necessidade. Para que serve então eu pedir? Primeiro, para exercitar o saber pedir. Saber pedir é muito importante. Que às vezes a gente pede o que não deve e tem o que não quer. E depois reclama. Um ditado que diz assim: cuidado com o que você pede, porque você pode ser atendido. Pedir é um exercício de conexão com Deus e também de humildade. Entender que tudo provém de Deus. Eu sei a quem eu peço. E pedir com a intenção de dar aquele bem, não bem material, mas um bem ou dom espiritual, uma finalidade boa. Porque tem gente que pede as coisas e não sabe para quê. Está tão acostumado a pedir que se não pedir chega a se sentir até mal. Mas se você for pensar bem, que tudo que você pedir você vai ter que dar uma utilização, a gente vai parar e vai pensar direitinho no que vai pedir. Até um momento em que um espírito que fala da cegueira no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim: peça forças para que você consiga entender e suportar com resignação as provas que você escolheu. Esse é o verdadeiro aprendizado.
Nós com nossos filhos, quando eles pedem alguma coisa, nós damos sempre tudo que eles pedem? Se nós fizermos isso, seremos bons pais? Pai, eu quero chocolate todos os dias, o dia inteiro. Nós vamos dando chocolate o dia inteiro. Aí daqui a pouco estão as crianças doentes. Mas eu fui tão bom pai. Mas ele não sabe pedir. Então você dá na medida do necessário. Até um dia que ele fala assim, já é maiorzinho, diz assim, eu quero comer um ovo de chocolate inteiro. Você diz, então você come. Aí ele come e passa mal. Aí você diz assim, viu? Da próxima vez, você pense bem no que você vai pedir. É um processo de aprendizado. E agradecer? Você agradecer alguma coisa é um ato de reconhecimento também da sua impossibilidade de ser autônomo. Ninguém é autônomo. Como homem é fácil da gente ver que não é autônomo, né? É simples. Você está aqui encarnado, no segundo seguinte você desencarnou. A vida humana é muito frágil. E a vida espiritual também requer os seus cuidados. Para o espírito não fazer nada, não custa nada. Se eu não quiser fazer nada, eu sempre arrumo o que fazer. Ou seja, sempre tem um trabalho inútil a quem não quer produzir nada. No ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Sabe aquelas pessoas que só criam confusão em torno de si? E você vai espremer o que ela fez, não fez nada. Não produziu nada, não deixou um legado, não deixou uma palavra, não deixou um pensamento, não deixou nada. Mas era tão ativa. Mesma coisa o espírito. O agradecer é como se fosse uma pessoa, uma criança andando. A criança, ela reconhece que não sabe andar, pede ajuda para o passo, o pai ajuda, e quando ela consegue andar, ela agradece. Então ela estabelece uma relação de confiança com aquele que a guia, muito melhor do que a criança que não sabe pedir, não sabe agradecer e acha que é autossuficiente. Vai ficar a vida inteira caindo. Felizmente, existe um guia que independe do nosso orgulho. Deus é muito sábio, né? Ele colocou o inimigo do nosso orgulho no nosso coração. Daí vem os conflitos. E a prece, louvar, pedir ou agradecer, vem resolver esses conflitos. Na preparação, no início da ação e no final da ação. Louvar, pedir, agradecer. E essa ação é o caminhar do espírito na direção de Deus. Então a prece é uma alavanca para o espírito evoluir. Não para Deus, mas para nós. Nas questões seguintes ele vai dizer assim, isso aí também, como todo contrato, né? Tem as letras pequenininhas. Tem as suas condições. Não é assim que funciona. Tem que ter algumas coisinhas para serem cumpridas. Que coisas são essas? Aí na pergunta 658 a gente vai ver assim, agrada-lhe a prece quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade. Então, além de ser um ato de adoração, que já é difícil, ela tem que ser dita com fé, fervor e sinceridade. Se a gente pegar só a palavra sinceridade, a gente vai ver que a maior parte dos nossos problemas nasce do fato de nós não sermos sinceros conosco mesmos. Eu tenho esse defeito? Tenho. Eu sou ganancioso? Sou. Eu tenho tendência a isso? Tenho.
Eu errei. Não adianta fingir para mim. Eu vou ser sincero comigo, enxergar os meus defeitos e fazer a minha prece com essa sinceridade. Assim, Pai, eu sei que eu sou ganancioso, que eu fui ao centro espírita, não cumprimentei as pessoas, que eu ainda estou lá dentro da casa espírita, mas odeio fulano, certo? Eu vou falar. Eu vou dizer para Deus isso, porque eu vou colocar isso para fora. Vou dizer assim, eu sou assim, é a sinceridade. A fé é você acreditar que isso é um estado temporário. Você vai melhorar. E o fervor é a vontade de melhorar. Então a sinceridade é admitir suas próprias fraquezas perante Deus e perante você mesmo. A fé é a certeza de que Deus está sempre olhando para nós de uma forma educativa e o fervor é a vontade de mudar. Se a gente tiver ato de adoração com sinceridade, fé e fervor, a nossa prece é agradável a Deus. Não porque Ele não vai ouvir a outra, mas é porque só assim ela é útil. Na pergunta 658, ele diz assim, a intenção é tudo. Ou seja, não adianta tentar disfarçar para Deus. Poxa, Deus, eu fui lá no céu de 5 vezes por semana. Ouço na internet, ouço a Rádio Rio de Janeiro, tomo água fluidificada, peço consulta ao plano espiritual, faço tudo. Você não esquece de anotar isso aí, hein? A intenção é tudo. Isso não vale nada. Isso vale se tiver junto com a intenção. Se tiver sem intenção, é melhor você ir beber cerveja no bar. Você tem que estar aqui de coração. E todos podem estar aqui de coração. Para isso, a prece tem que ser um ato de adoração dita com sinceridade, fé e fervor. E baseada na real intenção de fazer a prece. Se você não está com vontade de fazer a prece, não faça. Mas não tente enganar Deus, não. Agora, quando tiver vontade, também faça. Certo? A intenção é tudo. Como é que funciona, né? A prece funciona para você e para os outros. Aí o Livro dos Espíritos vai dizer para a gente lá na 661 como é que a prece funciona. Como é que a gente já sabe o que é, quais são as condições, quais são as formas. Como é que ela funciona? Ela funciona mudando Deus? Olha, quem rezar mais muda mais Deus, hein? Não é assim não. A prece diz assim, a prece não esconde as faltas. É a primeira coisa, não adianta. Você tem esses defeitos antes da prece, depois da prece você vai ter os mesmos defeitos. Certo? Essa é a primeira coisa que tem que tirar da cabeça. Ah, eu era assim, agora eu sou assim. Não, você era assim, você continua assim. Você agora botou a sua disposição de mudar, tudo bem. Mas você não pode deixar de ser sincero. Então a prece não esconde as faltas. Na 663 ele diz assim, traz para junto de vós os espíritos bons, dando-vos força para suportá-los. Olha só que coisa interessante. A gente pede alguma coisa, se for feito da maneira correta, os bons espíritos vão dar o que para a gente? Força para suportar as provas. Que na verdade é o que a gente precisa. Porque as provas são absolutamente necessárias para a gente evoluir. Que tipo de pai tiraria a prova de um filho? Ele continua. Menos rudes elas vos parecem. É a mesma prova. Estou passando pela mesma provação. Mas ao invés de eu olhar e dizer assim, isso aqui é infinito, eu nunca vou conseguir resolver, eu nunca vou conseguir arrumar esse dinheiro, nunca vou conseguir resolver isso. Aquele problema é infinito. Por quê? Porque você está com a referência errada. Tira a referência daqui e bota a referência em Deus. O seu problema é...
Então são as mesmas provas, só que menos rudes elas vos parecem. Olha como é que a prece funciona. Em vez de você olhar para o problema com a lente de aumento, você tira a lente de aumento e diz assim, tem um problema? Tenho. Mas vai acabar. Isso também passará. Aí diz assim, na 660A, promove um estudo de si mesmas, ou seja, a prece, não esconde as faltas, traz para junto de nós os espíritos bons para suportar as provas e promove um estudo de si próprio. Olha só que coisa interessante. Quando eu estou fazendo a prece, eu estou me estudando. Às vezes eu não tenho coragem de dizer para mim alguma coisa, mas para Deus eu digo, tá bom, não tem problema. Você está se estudando, vai dizer, Pai, olha, realmente eu tenho inveja daquela pasta do meu amigo. Certo? Realmente eu tenho inveja. E aí, aquela é um ato de autoconhecimento. Olha só como é que uma coisa aparentemente simples, que é uma prece, quanta coisa existe em volta da prece. Quantos conceitos, quantos benefícios. Para fechar, ela diz aqui na 659, diz assim, aquele que ora se faz mais forte contra as tentações do mal. Então ele não esconde as faltas, dá mais força para suportar as provas, promove um estudo de si mesmo e, além disso, faz com que a gente fique mais forte contra as tentações do mal. Porque a gente se desinteressa pelas coisas que não prestam. Essa que é a verdade. Se eu estou com o meu norte fixado, as coisas que vão me tirar dele me desinteressam. Não quero mais aquela biritinha, não quero mais aquele hábito que eu tinha, não me interessa mais. É quase que natural a melhora quando você se dedica a olhar para onde você está caminhando. Não é assim quando a gente anda na rua, a gente fica olhando para baixo, aí bate na pedra e cai. Aí levanta, olha para baixo, bate e cai. O que a prece faz, ela levanta o nosso rosto e faz a gente olhar para frente, para o destino que a gente está caminhando. E aí as pequenas pedras no caminho, elas se tornam tão irrelevantes que você sabe aonde você vai parar. E a prece pelos outros? Então a prece tem tudo isso. E além de tudo isso, ela ainda promove o bem nos outros. Eu posso orar por outras pessoas? Posso. Posso orar por outras pessoas, eu posso estender a mão a outras pessoas. Eu posso falar com outras pessoas. Qual o bem que eu promovo na outra pessoa? E os espíritos vão dizer aqui, no comentário da 662, Kardec vai dizer assim, o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Vocês lembram quando Jesus chegava para as pessoas assim, mestre, se quiseres, podes curar-me. Ele disse assim, eu quero. O que era esse eu quero? Esse eu quero era um ato de profunda movimentação de fluidos pela força da vontade. A prece é um ato de vontade. Então, quando eu tenho esse ato de vontade, eu movimento os fluidos que estão ligados a mim ou em volta de mim e arremesso esses fluidos na direção do outro. Como se eu desse um jato mesmo. Agora, quanto mais superior eu for, melhor controle eu vou ter desses fluidos. Como Jesus era um cirurgião absolutamente perfeito na alma. Então, quando ele arremessava os fluidos dele, o eu quero dele, era um jato de uma potência infinita que é exatamente no foco do problema. A gente não vai querer ser Jesus. Aí a gente vem aqui, médium, passa de cura, fica um ano até conseguir ajudar uma pessoa, né, derramando fluido e tal. E graças a Deus, fosse Jesus basta um eu quero.
Por que isso? Porque nós estamos exercitando a nossa vontade. Nós não sabemos o que nós queremos ainda. Estamos a caminho de descobrir o que a gente quer. Olha que coisa interessante. Quando a gente quer para nós, quando a gente quer para o outro, uma coisa está ligada à outra. Os espíritos na 664 dizem assim: a alma por quem se ora experimenta alívio. E vamos pegar essa palavrinha alívio. Ele melhora a alma, o objeto da minha prece? Não. Ele não promove nenhuma modificação no espírito. Mas às vezes aquele espírito está cansado, fatigado, desesperançoso, e ele recebe um oxigênio espiritual, que são esses fluidos benéficos, que foram arremessados por outra pessoa por um ato da sua vontade, pela prece. E ao receber e absorver esses fluidos, ele experimenta alívio. E aí, com alívio, ele consegue melhor pensar, raciocinar e se modificar para resolver o seu problema. Olha como é o mecanismo da prece. E por fim, na 665, ele bota a letrinha pequenininha para essa prece pelos outros. Ele diz assim: desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Isso é fundamental. Ou seja, por mais poderosa que seja a prece, ela está sempre ligada a um ato de vontade daquele que recebe a prece, seja você mesmo, seja outro. Então, o nosso objetivo hoje era despertar em vocês alguma coisa, algum pensamento, um pensamento de entender a grandiosidade da mensagem espírita, por meio da prece, como exemplo. A gente vai entendendo que as pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia movimentam uma quantidade imensa de energias, uma quantidade imensa de vontades, de espíritos estão conectados a nós. E a gente vai entendendo o papel da nossa responsabilidade. E eu espero que cada dia mais essa indignação de não fazer nada se torne em cada campo da vida, em todos nós, um movimento real para mudar alguma coisa para o bem, para se oferecer para o trabalho, para se dedicar verdadeiramente à difusão da ideia espírita, que vai mudar a humanidade. Melhor para nós que seja com o nosso ativo concurso. Muito obrigado e uma boa noite para todos.